Em Brasília, a manifestação foi em frente ao quartel-general do Exército. Os manifestantes empunhavam faixas e cartazes contra a democracia. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de estar presente e ainda discursou. O comboio do presidente... Lembrando que é inconstitucional. É inconstitucional, está contra a Constituição. É crime isso. O presidente Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada às 11h30 da manhã. O presidente seguiu para a casa do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado postou a foto do encontro em uma rede social. Ou seja, quantos de nós estamos na quarentena sem ver nossos pais, sem ver nossos filhos, sem ver nossos avós, para estar protegendo, né? E o Bolsonaro está cagando para tudo. E ainda tira foto, assim, ó, rindo de toda essa situação. Rindo das 300 pessoas que morrem por dia. Rindo do avião Jumbo, que está caindo todo dia no Brasil, matando 300 pessoas de Covid, tá? Tá debochando, cara. É isso. 2 outros filhos de Bolsonaro também estavam presentes, o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro. A corja mamando tudo na teta, né? A velha política encarnada no nome de uma família. Isso é o clã Bolsonaro, na minha opinião. Depois, o presidente seguiu para o setor militar urbano. Ele parou em frente ao quartel-general do Exército. Não, o que me alivia de ver é que é meia dúzia de gato pingado. Né? E isso me alivia de ver, né? Se fosse uma multidão muito maior, mas a gente não pode subestimar. Né? A gente tem que fazer com que essas pessoas se despertem para a realidade e percebam o quanto é incoerente essa defesa que fazem para uma ditadura que, entre outras coisas, privaria o direito de fazer uma manifestação como essa. Né? Na ditadura, de fazer uma manifestação pró da democracia, vocês sabem muito bem o que acontece. Onde manifestantes se reuniram depois de participar de uma carreata que passou pela esplanada dos ministérios. Os manifestantes levavam cartazes com mensagens contra a democracia e proibidas pela Constituição. Ó, a Globo pontuando muito bem. E a gente vê aqui, ó, carro importado, carro zero, carro de placa preta, né? Para quem conhece aí o mercado de usados, né, um golzinho de placa preta desse aqui está na casa de 50, 80 mil reais. E não é o único carro, porque ninguém tem um carro de placa preta como único carro. Então a pessoa tem um golzinho quadrado de 50 mil reais e talvez tenha um BMW, como aquele ali de mais de 100, mas está na manifestação com um golzinho para... Ah, estou de golzinho, só que quem sabe é placa preta, né? Sabe o que isso significa. Ou seja, a maioria desse pessoal aqui, além, por exemplo, o caso do vagabundo, aquele que agrediu o jornalista, o cara nem trabalha, vive de pecúlio. O outro ali de São Paulo, ali, o rapaz me avisou, que está com a espada do século XIII, não sei o quê, é filhinho de papai, também não trabalha. A maioria desse agente aqui, ele quer o direito de voltar a explorar o trabalho dos pobres, né? E lucrar porque eles querem passar férias na Disney. Tem que avisar para eles que a Disney está fechada. Que os Estados Unidos está morrendo 3 mil, né? O World Trade Center, 11 de setembro, todo dia. Vocês já pensaram isso? Neste momento, nos Estados Unidos da América, o Covid-19 está fazendo 11 de setembro por dia. Todo dia, 11 de setembro nos Estados Unidos, por causa do Covid-19. Tomara, Deus, que o Brasil não fique desse jeito. Vamos seguir aqui a reportagem. Contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, defendendo uma intervenção militar e pedindo a volta do AI-5, o ato institucional da ditadura militar que fechou o Congresso, caçou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e levou à tortura e morte de presos políticos. Uma das faixas da manifestação... Os caras defendem a morte, né? E defendem o absurdo porque com o AI-5 nem sequer poderiam fazer um ato assim, né? Como eu falei. A de hoje dizia, abre aspas, intervenção militar com Bolsonaro no poder, fecha aspas. Várias tinham textos parecidos, aparentando terem sido fabricadas pelo mesmo fornecedor. Assim que chegou ao QG... Tu viu a Globo pontuando, né? As mensagens, as faixas do mesmo fornecedor. Ou seja, tem uma estrutura logística envolvendo dinheiro, e talvez dinheiro de fontes ilícitas, muito provavelmente, bancando toda essa baixaria aí. Tem que ser investigado, hein?
militar, Bolsonaro começou a transmitir ao vivo a participação dele em uma rede social. Nem ele, nem os seguranças usavam máscaras de proteção. Poucos manifestantes estavam de máscaras. O presidente acenou para dezenas de manifestantes que estavam aglomerados, o que vai contra as orientações da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde. O presidente vai contra o bom senso, né? Vai contra o bom senso acima de tudo. andou e continuou acenando para os apoiadores. Diante dele, os manifestantes exibiam mais faixas parecidas, pedindo intervenção As faixas igualzinha lá. militar, o que fere a Constituição. Um cordão de isolamento impediu que o Gente que suja a bandeira, que gospe na Constituição. público chegasse até o presidente. Bolsonaro cumprimentou um policial militar com um aperto de mão e, em seguida, subiu na caçamba de uma... Não, o detalhe ali que o cara, ele faz a continência, dele, o cara repensa assim, eu aperto, não aperto a mão. Pra tu ver, cara, ele tá tentando causar confusão, olha lá. Cumprimentou Ó, o cara, não vou, é o presidente, repara, ele tirou a mão dele. um policial militar com um aperto de mão e, em seguida, subiu na caçamba de uma caminhonete branca. Já em cima da caminhonete, ele passou a mão no nariz. Foi possível escutar gritos de defensores do AI-5. Mais gritos defendendo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E uma faixa... É um absurdo. E isso aqui é idiota útil. Isso aqui é massa de manobra. É gente tosca, com problemas mentais e sexuais, sendo manipulada, né? Sendo manipulada por pessoas, empresas, etc., ligado a esse psicopata, lembrando ali o que eu falei anteriormente, né? Desse vídeo. Que pedia o fechamento do Supremo e do Congresso Nacional. No discurso, Bolsonaro falou em democracia, mas em nenhum momento condenou esses pedidos proibidos. Olha ele fazendo golden shower de coronavírus, tossindo em todo mundo, por isso que é psicopata. Pela Constituição e antidemocráticos. Ao contrário, disse que acreditava nos manifestantes. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. Mais que o direito. Fascista burro, né? Fascista burro e delinquente. Vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Mas que luta é essa, cara? Luta contra um vírus se faz em laboratório, mas esse homem é retardado, né? Assim, bom, desculpa aí o pessoal que tem retardo mental. Esse homem, eu vou permanecer ali no psicopata, tá bom. Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir. Não, mas peraí. Como é que quer manter a democracia se o filho da mãe está defendendo o AI-5, fechamento do Congresso e caramba 4? Contradição performática clássica. Que há de mais sagrado de nós, que é a nossa liberdade. Como que o cara está defendendo a liberdade se o cara está propondo justamente o contrário? O cara usa as palavras de impacto sem articulação nenhuma, porque ele fala igual um babaca, igual um imbecil, e com umas contradições claras e evidentes, pelo amor de Deus, o que é isso, cara? Como é que tem gente que ainda apoia esse cara? Eu entendo que muita gente votou porque queria mudança, muita gente votou porque estava descontente com o que tinha aí, então eu até entendo porque muita gente votou, mas por que tem tanta gente ainda apoiando esse delinquente mental no poder? Eu não sei por quê. Na rede social, Bolsonaro publicou trecho do discurso em que a faixa que pede intervenção militar aparece ao fundo. E fez questão de destacar justamente o momento em que diz que acredita nos manifestantes. Ou seja, o que o Fantástico está mostrando aqui? Que ele está cometendo crime. Que ele está cometendo atos inconstitucionais. É isso que eles estão mostrando. Eu estou aqui porque acredito em vocês.
acreditam no Brasil. Várias autoridades e representantes de entidades civis condenaram e fizeram duras críticas à participação do presidente em um ato antidemocrático. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publicou uma mensagem numa rede social. Disse que o mundo inteiro está unido contra o coronavírus e que no Brasil temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. Disse que é mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudiou todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição. Que para vencer esta guerra contra o coronavírus, precisamos de ordem, disciplina democrática e solidariedade com o próximo. Afirmou ainda que defender a ditadura é estimular a desordem, é flertar com o caos, pois é o Estado democrático de direito que dá ao Brasil um ordenamento jurídico capaz de fazer o país avançar com transparência e justiça social. Mas lembrou que são ao todo 2.462 mortes registradas no Brasil e que pregar uma ruptura democrática diante dessas mortes é uma crueldade imperdoável com as famílias das vítimas e um desprezo com doentes e desempregados. Afirmou que não temos tempo a perder com retóricas golpistas e que é urgente continuar ajudando os mais pobres, os que estão doentes esperando tratamento em UTIs e trabalhar para manter os empregos. E concluiu: não há caminho fora da democracia, sem mencionar o... Senhor Rodrigo Maia, deputado, presidente da Câmara dos Deputados, eu assino embaixo do teu discurso. Teu discurso está lindo e maravilhoso. E eu jamais questionaria a tua habilidade de discursar, ao contrário da do presidente da República, que beira o ridículo e o insensato. Porém, senhor Rodrigo Maia, eu estou cansado da tua bunda molice, e que é só discurso, e não faz nada contra esse lunático e sua corja que está lá no poder. E tu vai ficar quieto, por quê? Porque tu quer aprovar um monte de reforminha, porque quer os teus endereços ideológicos indo à votação no Congresso e sendo executados na prática, e tu vê o Bolsonaro como o presidente que vai assinar esse tipo de vontade ideológica tua. Mas se tu ficar esperando, ele vai te dar um golpe sim. Vai passar por cima do Congresso, vai botar a ditadura nesse país. Então, senhor Rodrigo Maia, o teu discurso é lindo e maravilhoso, mas deixa de ser bunda mole, vai para ação. Vai para cima desse cara. Em nome de Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse em uma rede social ser assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Escreveu que só pode desejar a intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado que nunca houve. Ditaduras vêm com violência contra os adversários, censura e intolerância. Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso. O ministro do STF... Barroso, faz valer a lei, faz valer a Constituição, aciona juridicamente esse cara, a família dele, vão atrás... Põe o jornalismo investigativo da Rede Globo para ver quem é que financiou esses movimentos golpistas. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa? Ou vamos ficar só no discursinho em rede social? Daí é muito fácil. Gilmar Mendes disse que a crise do coronavírus só vai ser superada com responsabilidade política, união de todos e solidariedade. Invocar o AI-5 e a volta da ditadura é rasgar o compromisso com a Constituição e com a ordem democrática. Ditadura nunca mais. O ministro... Ditadura nunca mais, Gilmar Mendes, esperava mais de ti. Quero ver ações. Marco Aurélio do STF afirmou: tempos estranhos, não há espaço para retrocesso. Os ares são democráticos e assim continuarão. Visão totalitária merece a excomunhão maior. Saudosistas inoportunos, as instituições estão funcionando. O presidente... Não, aí é o discurso do cara que tenta, que tá se sentindo ameaçado, mas tentando passar pano, né? O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, disse também em uma rede social que a sorte da democracia brasileira está lançada, que é hora dos democratas se unirem, superando dificuldades e divergências em nome do bem maior chamado liberdade. É muito mais fácil unir as pessoas pelo ódio do que pelo amor. Então façamos, né, do nosso ódio à ditadura, do nosso ódio ao Bolsonaro, o combustível para a união.
já que o nosso amor pela democracia e pela liberdade não está suficientemente forte para nos unir, vamos se unir pelo ódio, que a gente tem bastante motivo para isso. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chamou de lamentável a adesão de Bolsonaro a manifestações antidemocráticas. É hora de união ao redor da Constituição contra toda ameaça à democracia, escreveu. Fernando Henrique Cardoso é outro que poderia ser muito mais incisivo, que poderia ter argumentos muito mais fortes, muito mais coerentes, até porque o Fernando Henrique Cardoso tem muito mais chance de chamar a atenção desse público bolsonarista do que, sei lá, o Lula, o Ciro ou qualquer outro cara mais à esquerda. Mas não tem feito, muito passou pano, porque Bolsonaro, queira ou não queira, é o cara que vai aprovar as pautas neoliberais deles, né? Como as reformas aí da Previdência, trabalhista e as outras que virão. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse ser lamentável que o presidente da República apoie um ato antidemocrático, que afronta a democracia e exalta o AI-5. Repudiu também os ataques ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. O Dória fez o mais do mesmo, do mais do mesmo, do mais do mesmo, mas é importante saber que ele, como, vamos dizer assim, um cara mais à direita, dentro do maior partido de direita, que é o PSDB, tá contra o Bolsonaro, eu acho que é interessante, ou seja, aquela chance da união, embora não pelo amor, pelo ódio, começa a se tornar mais viável, né? Começa a se tornar mais possível. Mas o que o Dória falou ali, chovendo molhado, mais do mesmo total. O governador do Rio, Wilson Witzel, do PSL, afirmou que, em vez de o presidente incitar a população contra os governadores e comandar uma grande rede de fake news para tentar assassinar nossas reputações, deveria cuidar da saúde dos brasileiros. Seguimos na missão de enfrentamento da Covid-19. O Witzel é outro, né? Dentro do PSL, apoiou o Bolsonaro na campanha e apoiava até meia hora atrás, estava apoiando o Bolsonaro também. Agora, ele se posiciona contra, não vou chamar de oportunista, eu vou chamar de um cara que despertou os absurdos aí que o presidente estava fazendo. Então, vamos lá, vamos assistindo. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, também criticou. Disse que o presidente atiça grupelhos para atacar a Constituição, as instituições e o regime democrático. O governador do... O do PCdoB ali foi ao ponto que eu acho que é o ponto que as investigações, principalmente jornalismo da Globo, aí, né, devem ser feitas se realmente, por uma questão de sobrevivência, porque eu não sei se o meu corpo vai reagir bem ou mal ao corona. A minha filha, que nasceu prematura, que é autista, eu não sei se o corpo dela vai reagir bem. As pessoas que eu amo, eu não sei se vão reagir bem. As pessoas com quem eu trabalho, eu não sei se vão reagir bem. Então, pela defesa da nossa própria vida e da nossa família, das pessoas que eu amo, se a questão é tirar o Bolsonaro, tem que se investigar essa ligação com esses grupelhos aí. Né? Quem é que está pagando essas contas, quem é que está financiando. Se bobear, vão descobrir que é dinheiro público, ou seja, corrupção. Então vamos ficar de olho nisso, sim. Ceará, Camilo Santana, do PT, disse inaceitáveis e repugnantes atos que façam apologia à ditadura e que promovam o desrespeito às instituições democráticas, como vimos hoje pelo país. O Brasil não se curvará jamais a esse tipo de ameaça. O governador... Já dizia, né, o Eduardo Campos, né, não vamos desistir do Brasil, o nosso verde e amarelo não vai ser manchado por esses egoístas. E vamos ver aqui o Leitinho Azedo, governador do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite também criticou o presidente Bolsonaro. As manifestações de hoje não fazem bem nem à saúde e nem à democracia. Felizmente, a imensa maioria do povo brasileiro entende que é momento de evitar aglomerações. E sabe também que uma grande nação é construída por instituições fortes e não apenas pela vontade de um único poder, seja ele qual for. A deputada Joyce Hasselmann... Para quem não conhece o Eduardo Leite, tá? Ele é tucano, é do PSDB, e ele é um cara que tem um discurso bem republicano. Ele é um cara de direita com um discurso republicano, que o Bolsonaro está sendo, inclusive, antirrepublicano, diríamos assim. E eu vejo o Eduardo Leite dentro desse pacote de pessoas que a Globo tenta construir para estar enfrentando a família Bolsonaro ao longo aí dos próximos anos. Por quê? O que a gente tem que entender? O Bolsonaro ele criou um clã na política, tá? Então, mesmo que a gente tire ele do poder,
os filhos dele, etc., vão continuar ainda por gerações incomodando e influenciando a política brasileira. Tá? Não vai ser fácil lidar com essa gente e a gente não vai solucionar rapidamente isso aí, não. Eles vão estar incomodando muito tempo. E a Globo tem um know-how ali de pessoas. O Luciano Huck, o Dória e o Eduardo Leite está dentro desse pacote. O Eduardo Leite é governador do Rio Grande do Sul, um monte de projetos neoliberais, atropelou aqui o funcionamento do serviço público, cortou um monte de direitos que os trabalhadores em educação, como eu, tinham. O nosso salário foi lá embaixo. Hoje o professor no Rio Grande do Sul ganha ridículos, 1.200 por mês, né? Eu, se não tivesse outra fonte de renda, eu nem estaria gravando vídeo aqui para vocês, que eu não teria nem como pagar a internet. Então ele está longe de ser uma figura progressista, muito pelo contrário. Mas perto do Bolsonaro, cara, todo mundo é progressista, todo mundo é para frentex, né? O líder do PSL disse que repudia a participação de um presidente da República em ato que pede a volta do AI-5. O presidente do PDT, Carlos Lupe, afirmou ser inadmissível o discurso em tom de apoio para manifestantes com cartazes que pedem a volta da ditadura militar e do AI-5. E acrescentou: o apóstolo da ignorância avança em seu projeto de destruição da democracia. O presidente do PS... Para mim sempre foi muito claro, né, que o Bolsonaro, a luta dele não era contra a corrupção, nunca foi. Aliás, comecem a investigar, por favor. Se eu pudesse. Principalmente o pessoal do Rio de Janeiro. E a luta dele também nunca foi contra o PD e a esquerda e o pseudo-comunismo, que nem sequer existe no país. A luta dele sempre foi contra a Constituição, contra a democracia, contra o Estado de Direito. Para mim, é isso. Então, ali, o que o presidente do PDT falou, muito acertado, e por isso que a gente tem que estar marcando em cima. O PDB Bruno Araújo disse que, ao apoiar abertamente o movimento golpista, Bolsonaro coloca em risco a democracia e desmoraliza o cargo que ocupa. O povo e as instituições brasileiras não aceitarão. O Ministério da Defesa disse que não se manifesta sobre opiniões do presidente da República. E o Ministério da Saúde não quis comentar. A Rede Globo, quem, como eu, fez um mestrado em Filosofia da Comunicação, sabe que a Rede Globo é extremamente política, tá? Só que, ao contrário do que as opiniões mais banais podem pensar, a Rede Globo ela não é de esquerda ou de direita, ela não defende o governo X ou o governo Y. Ela defende os próprios interesses, tá? E, nesse momento, os interesses da emissora não estão de acordo com os interesses do governo, então ela tem feito matérias bem interessantes contra esse atual governo, tá? É isso, então, gente. Acho que eu não tenho mais nada a dizer. A minha opinião foi bem dita, foi bem falada, tá? Eu agradeço a todo mundo que esteve online aqui com a gente. O Luiz Fernando, valeu, um live muito interessante, eu agradeço. Eu sei que depois de eu terminar essa live, eu provavelmente vou perder alguns inscritos na página Filosofia Hoje, né? Mas eu não vejo problema nenhum, né? Se por alguma opinião minha aqui a pessoa não quer mais seguir minha página, não siga e seja feliz. Porque filosofia tem a ver com saber lidar com as opiniões divergentes, né? E se a pessoa não sabe lidar com as opiniões divergentes, talvez não seja o mais adequado estar acompanhando a página de filosofia. Quero pedir desculpas se realmente falei, menti, distorci a verdade, ou se a minha opinião ofendeu alguém. Peço desculpa desde já. A ideia, a partir daqui, é fazer lives constantes, né? Não sei se todo dia, né? Porque se Deus quiser, não vamos ter assunto para fazer live todo dia. Porque se tiver assunto para fazer live todo dia, é porque daí o país está indo de mal a pior, né? Mas umas 2, 3 vezes por semana, tenta fazer live e eu vou revezar, tá? Vocês todos aqui estão no Facebook, Filosofia Hoje, tá? Curtem uma página aí, quem ainda não curtiu. Eu tenho também um canal no YouTube, o canal Filosofia Hoje, Fábio Goulart, lá no YouTube. E eu pesquisei e vi que tem muita gente que me segue no YouTube, que segue no Face, é legal que vocês me sigam nos dois.
Então eu vou fazer live num, fazer live no outro, né? Assim a gente mantém aí vamos dizer assim, um diálogo entre os públicos nessas redes tão importantes. Tá? Alguma consideração a mais? O Gabriel mandou foi um prazer também aí a tua presença. E eu acho que conforme a gente vai fazendo mais lives, a gente vai ficando mais afinado, e aí o pessoal vai comentando mais e mais, né? E a live vai ficando mais dinâmica, assim, no sentido de participação de todos, né? Eu me quebrei um pouquinho também aqui no equipamento, né? Sou um aprendiz, né? E agradeço aqui, ó, bandeira nacional, hein? Entrou em voga. Como me entristece realmente esse pessoal aí sujando, manchando a nossa bandeira, tá? Vocês nem imaginam quanto. Eu agradeço a todo mundo que assistiu, obrigado, valeu e até a próxima.